Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Não esqueçamos do IOF. Executivo e Legislativo se encontram no STF em busca de algum tipo de acordo. Uma união de ocasião, Andreasa. Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, meus amores. Quando eu... O nosso problema, Megali, olha como a gente piora. O problema brasileiro era a questão do IOF, a discussão da justiça tributária. Vamos taxar os mais ricos e tal. Eu voltei, o IOF virou nota de rodapé, mas o problema persiste, a gente precisa tratar do assunto. E aí, curiosidade, né? Ironia, nós temos uma circunstância, chegou o dia no Brasil em que Alexandre de Moraes será o conciliador, Xandão conciliador na matéria do IOF, porque houve o decreto do governo Lula, o decreto aumentando a alíquota do IOF. Depois, como sabido, o parlamento, via um projeto de decreto legislativo, derrubou o decreto do IOF. Como acontece no Brasil sempre, miseravelmente, as crianças não conseguindo resolver os seus problemas políticos no foro necessário, no foro existente, tudo vai judicializado. O Supremo já se expande, o Supremo já quer estar em todo lugar, já está em todo lugar, já é uma onipresença. O Supremo provocado se manifesta a respeito. Então, houve uma liminar do ministro Alexandre de Moraes suspendendo tudo, né? Suspendendo tanto o decreto do governo que aumentava alíquotas do IOF, quanto o projeto de decreto legislativo do parlamento, que derrubou o decreto do governo como consequência da liminar de Alexandre de Moraes, que é o relator dessa matéria judicializada. Como consequência, a gente volta à alíquota anterior. De alguma maneira, portanto, entre aspas, sai vencedor nesse primeiro momento, saiu vencedor o parlamento. Mas ato contínuo, liminar determinada, liminar disparada, Alexandre de Moraes, imagine, o Supremo Conciliador. Também tem esse problema, Megali, pessoal, que a gente precisa endereçar em algum momento. O Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional. Ela trata constitucionalidade, controle de constitucionalidade. O Supremo, de repente, tendo confrontos em várias áreas, o Supremo, de repente, se apresenta como uma espécie de casa de conciliação. Não é um papel do Supremo. Conciliação e negociação. O Supremo como mediador de conciliação. Também aí há um desvio de finalidade na atividade do Supremo e incoerente com a atividade bastante expansiva do Supremo nos últimos tempos. Então são tempos estranhos. Alexandre de Moraes marcando para hoje, acontecerá hoje uma reunião de conciliação, uma audiência de conciliação mediada por ele, imagine, Xandão conciliador, entre legislativo e executivo, em busca de um acordo. Repito, não é papel do Supremo, mas os tempos são estranhos mesmo, em busca de um acordo para o IOF. E aí já se fala, o Supremo sempre naturalizado, isso vai sendo naturalizado também, e a gente não pode deixar passar o incômodo disso, o Supremo como negociador, né? Então, estão negociando um acordo, fala-se num possível meio termo, a solução para o IOF, que seria, tudo bem, a gente aumenta um pouquinho a alíquota do IOF, dá alguma arrecadação a mais para o governo e compensa aquilo que não se arrecadará, e isso é muito importante, esse deveria ser o centro do debate público no Brasil em matéria fiscal. A gente vai discutir os gastos tributários, a gente vai compensar isso revendo isenções fiscais, benefícios fiscais, subsídios, tudo isso que aí essa farra de benefícios para setores específicos que há no Brasil. E aí, em troca disso, né, se chega a esse meio termo, o que o governo faria? Esse é o parlamento que está preocupado com as contas públicas, com o excesso de gastos. Para o acordo, o governo liberaria, que está empossado, está segurando, está represado, liberaria as famosas emendas de comissão. Ninguém abre mão do que é seu, né? O parlamento está muito preocupado com a conta, mas não abre mão das emendas de comissão que que representam o centro, a superfície de operação do chamado orçamento secreto. Vamos ver o que vai sair dessa reunião de conciliação que acontecerá hoje. Tempos estranhos, todo mundo fazendo discurso, o governo preocupado com a justiça tributária, muito bonito e tal, mas na verdade o governo quer fechar a própria conta, né? Quer fazer a conta andar, atirando para todo lado, buscando dinheiro em todo lado, às vezes até acerta. Até em algumas medidas consegue fazer justiça tributária. O parlamento muito preocupado com as contas públicas, no entanto não abre mão de emendas parlamentares. E Alexandre de Moraes, o conciliador.
Um grande momento. Você sabe que no dia em que essa notícia surgiu, Andreasa, você estava em férias, a gente expressou aqui o nosso estranhamento. Primeiro por esse negócio de não vale nada. Na dúvida, cancela tudo. Cancela decreto, cancela a suspensão do decreto. Ora, como é que vai se cancelar a suspensão de um decreto que não existe mais? O Supremo agindo como a mãe que tira o videogame dos 2 filhos antes de saber quem tem culpa. E segundo, essa audiência de conciliação, mas que diabo de função é essa? Alguém encontrará um artigo qualquer ali que justificaria o papel do Supremo, esse novo papel do Supremo. Mas ora, certamente não era o espírito dessa lei quando ela foi criada. Né? E o Supremo nada mais é do que o defensor do texto penal, do texto constitucional, né? Inclusive no seu espírito. Mas, e aí, de fato, é realmente muito estranho. E aí, repare que na gestão do Barroso, presidente do Supremo, essa natureza nova do Supremo como conciliador, como agente de conciliação, tem se aguçado, né? Flávio Dino, conciliador na matéria das emendas parlamentares. Mas quando você assume o papel com o poder que tem o ministro do Supremo, quando você assume o papel de conciliador, você exerce poder, né? Você controla poder sobre a atividade política. Mas os políticos também têm culpa, porque eles não resolvem os seus problemas, eles estão sempre acionando o Supremo Tribunal Federal para tudo. Então, a coisa gira, a gente não sai do lugar, mas vai piorando. A qualidade institucional do enfrentamento dos problemas brasileiros, essa qualidade vai piorando. Mas quem gira gostoso é o disco na vitrolinha que temos para hoje, Andreasa. O grande João Nogueira, cantando Maria Rita, um clássico da obra do grande Luiz Grande, saudoso Luiz Grande, sensacional, um grande compositor e uma grande canção na voz de um dos maiores cantores de samba de todos os tempos, que é o João Nogueira. Mas o João, o não. João. Outro patamar. Um beijo, pessoal. Beijo, Andreasa. Beijo. Por onde andará Maria Rita, que andava gingando com laço de fita, por quem tenho grande admiração.